Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, jornalista do blog Valor Educação. Estou com um convidado aqui de honra, o Felipe Hirai, sócio, gestor, fundador também da Dália Capital. A gente vai bater um papo informal aqui, falando um pouquinho da casa. Felipe, então eu gostaria, nesse pontapé inicial, que você falasse um pouquinho da Dália pra gente. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. A honra, na verdade, é minha de estar aqui junto com vocês hoje. A Dália é uma gestora independente de recursos. A gente é focada num produto principal, que é o Dália Total Return, que é um fundo multimercado focado em ações. Ele é um multimercado que é diferente dos tradicionais, né? Normalmente, os fundos multimercados, eles focam muito nos mercados de juros e câmbio e fazem um pouco de bolsa. A gente é meio que o contrário, né? A gente faz muita bolsa e um pouco de juros e câmbio dentro do fundo. A Dália, ela foi fundada no começo de 2018. Recente, né? É recente, mas ela, apesar de ter um histórico recente, é uma casa com bastante experiência, né? Ela tem 6 sócios principais, tem 5 sócios na área de gestão e todos esses sócios têm mais de 20 anos de experiência no mercado. Dos 5, 4 trabalharam por mais de 10 anos juntos no Bank of America Merrill Lynch, né, na parte de análise de ações. Para quem não conhece, a Merrill Lynch é uma das casas mais renomadas em análise macroeconômica e de ações no mundo. E o outro nosso sócio, que é o gestor principal do fundo, o José Rocha, ele também tem 20 anos de experiência no mercado. Ele trabalhou durante 10 anos como trader de renda fixa no banco Credit Suisse e nos outros 10 anos ele foi co-gestor de fundos de bolsa. Então é uma pessoa que traz uma combinação bastante interessante, né, com essa combinação de gestão e análise. Então essa é mais ou menos a Dália. Tentando entrar um pouquinho mais no total return de vocês, do fundo, como é que você tem observado aí no futuro próximo a composição desse fundo, o portfólio? Você consegue abrir para a gente um pouquinho de posição, falar das estratégias? Claro, Thiago. Acho que esse é um negócio que é bastante importante, né? Quando a gente pensou no fundo da Dália, o que a gente mais queria era ter um fundo que fosse flexível. Por que flexível? Porque investir no mercado de ações no Brasil não é uma coisa tão trivial assim. O Brasil, a gente gosta de falar que dá um susto a cada 2, 3 meses, né? Cada 2, 3 meses acontece alguma coisa diferente. É uma facada no candidato a presidente, é uma gravação feita do presidente, é uma ação que cai 30% num dia, a gente mal entende exatamente por quê. Então tem muita coisa que acontece no mercado que a gente tem que prestar atenção. É importante ter essa flexibilidade para a gente poder transitar, né, entre diferentes mercados quando a gente achar que a hora for apropriada. Se a bolsa no Brasil não tiver mais interessante, vamos chutar aqui, o Bovespa chegou em, 200 mil pontos, a gente não consegue ver mais nenhum potencial de alta, a gente tem que poder sair da bolsa e ir para os outros mercados, seja os mercados de renda fixa ou os outros mercados da América Latina, que eu acho que é uma característica importante do nosso produto, é que a gente não olha só para o Brasil e olha para a América Latina como um todo, porque essa era uma das nossas especialidades no banco. Então a gente operava na Argentina, no México, no Chile, na Colômbia, e são mercados, todos esses mercados a gente já teve posição ou tem posição hoje no fundo da Dália, tá? Outra coisa, Felipe, o seguinte, você falou do mercado emergente, teve agora a reunião do G20, né, em Osaka. Como é que você tem observado aí, depois saindo um pouquinho do nosso assunto aqui, mais macro, como é que você tem observado esse possível acordo, né, que saiu entre Mercosul e União Europeia para as companhias brasileiras? Isso parece um ponto bem positivo, num momento, às vezes, de quase estagnação, voltando a economia a reassumir uma posição de avanço, né? Como é que você tem observado isso em teor do Brasil, em pró-Brasil, essa relação? Tá, vamos lá. Uma coisa que também é legal falar dos fundos da Dália é que a gente se preocupa muito com o cenário macroeconômico global. Porque no final das contas, a gente acha que o que acontece com os juros aqui, com a bolsa aqui, ele depende muito mais do que acontece com o cenário global do que com o Twitter do presidente Bolsonaro. Então, a gente se preocupa e acompanha muito essas dinâmicas no mercado global. Especificamente com relação a esse acordo de Mercosul e União Europeia, a gente acha que é positivo, só que é uma coisa que tem um impacto no longo prazo. É uma coisa que é muito mais gradual. No final das contas, acho que é importante dizer aqui que isso está dentro de um contexto de maior abertura econômica. Se o país ele ficar mais aberto, tem estudos que falam que o PIB potencial do Brasil ele poderia ser entre 0,5% a 1% maior se o Brasil ele fosse economicamente mais aberto. Eu acho que isso no futuro ele vai ser bastante positivo para todas as empresas aqui no Brasil, só que não tem um grande impacto no curto prazo. O Total Return tem quanto sob custódia hoje?
Hoje o nosso fundo tem mais ou menos 650 milhões de reais. Ele nasceu com 50 milhões de reais de dinheiro da sociedade, de alguns amigos. Então a gente vem crescendo bastante aí ao longo desses últimos meses, né? O fundo ele tem hoje um pouco mais de um ano de histórico. Dentro dessa voltado para essa questão do multimercado, como é que você tem observado o trade war, por exemplo, né? Essa relação Estados Unidos, China, cada vez mais delicada, a gente vê possíveis acordos acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem uma posição muito boa, né, assim, em relação do presidente americano sobretaxando muitas vezes, mas existe uma contração também, um contra-ataque, digamos, do governo chinês. Como é que você tem observado isso? Como isso pode impactar, por exemplo, para os investidores brasileiros? Claro, acho que esse é um ponto bastante importante que a gente também presta muita atenção. No final das contas, toda essa questão de trade war, da guerra comercial, ela mascara uma situação que o mundo está passando, né? O mundo, as economias globais, elas estão passando por um grande processo de desaceleração. Esse processo de desaceleração está fazendo com que a inflação fique muito baixa e os juros eles também fiquem muito baixos. Então a gente consegue perceber claramente, né, quando o Banco Central americano começou a subir os juros, a economia começou a dar sinais de retração e o próprio mercado reagiu para isso, né? Não sei se vocês lembram que aconteceu em dezembro do ano passado, né, que aconteceu o pessoal chamava de massacre da noite de Natal, que a bolsa americana ela desabou. E de lá para cá o Banco Central americano tem sinalizado que ele vai parar com esse processo de alta de juros e vai, na verdade, cortar juros. E o que a gente acha que está no pano de fundo, óbvio que todo esse barulho de guerra comercial atrapalha, mas é um grande processo de desaceleração global mesmo. Isso tem um impacto muito importante aqui quando a gente pensa em investimentos no Brasil. Eu diria que tem 3 grandes impactos. Número 1, as taxas de juros no mundo e também no Brasil, acho que é uma coisa que a gente pode falar também, as taxas de juros elas vão continuar muito baixas, né? Que a Selic ela vai surpreender para baixo. Número 2, apesar desse cenário de crescimento global pior, as empresas que elas são listadas em bolsas, elas têm uma situação privilegiada com relação ao restante da economia. E número 3, a gente viu um movimento muito forte de alocação em renda variável acontecendo nesses outros mercados, e a mesma coisa deveria acontecer aqui no Brasil.